poder e fé, força e devoção, obediência e medo. Todas essas palavras, de alguma forma ou de outra, revelam formas de controle social, e hoje nós vamos entender como duas visões de mundo que colidem tão violentamente no universo The Last of Us e aparentemente são opostas, na verdade, estão mais próximas do que se imagina. Vamos falar do militarismo pragmático da WLF e do fanatismo religioso dos Serafitas. De um lado, nós temos os Lobos, uma comunidade militarizada que construiu sua segurança através da força e disciplina. E do outro lado, nós temos os Serafitas, uma teocracia radical que encontrou significado na vida em meio a esse caos. E nesse vídeo aqui, a gente vai descobrir como essas duas facções não são meramente invenção dos roteiristas de The Last of Us. Na verdade, elas refletem conceitos filosóficos e sociológicos que são estudados há anos na sociedade e que, na verdade, ainda moldam muito do nosso mundo até hoje. Em The Last of Us Parte 2, Seattle se transformou em um verdadeiro campo de batalha dessas duas ideologias, que demonstram que quando as estruturas de poder outrora dominantes ruem, novas formas de poder se legitimam em meio ao caos. O historiador Yuval Harari comenta no seu livro Sapiens que as sociedades humanas precisam de histórias compartilhadas para conseguir sobreviver. E tanto a WLF quanto os Serafitas construíram narrativas poderosas, porém completamente incompatíveis entre si. Mas apesar de diametralmente opostos, esses dois grupos não tentam reconstruir a civilização anterior. Eles partem daqui para frente. Eles criaram alternativas radicalmente novas. E quando a gente analisa esses dois modelos novos de sociedade, a pergunta que fica é: quando tudo desmorona, quando não existe mais ordem, é possível construir algo significativo sem recorrer ao extremismo? É sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Bora lá! Washington Liberation Front, ou WLF, ou Lobos. Esse grupo representa uma abordagem fundamentalmente pragmática à sobrevivência, o que Thomas Hobbes chamaria de Leviatã, que é uma estrutura de poder onde a segurança e a ordem são mantidas através da disciplina e do medo. No clássico O Leviatã, de 1651, Hobbes argumenta que sem autoridade forte, a vida seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Quase uma descrição literal do que a gente encontra no universo de The Last of Us. E os Lobos oferecem uma solução clássica hobbesiana. Nós trocamos a liberdade pela proteção. Curiosamente e sociologicamente falando, a WLF tem elementos que Karl Marx chamaria, por exemplo, de ditadura do proletariado, por incrível que pareça. Um estágio revolucionário onde os trabalhadores, no caso os ex-oprimidos pela Fedra, controlam os meios de produção. A WLF, na verdade, é a transformação de um movimento rebelde para um regime autoritário, que segue um padrão histórico comum. Os revolucionários muitas vezes acabam reproduzindo as estruturas de poder que pretendiam derrubar. O mais perturbador é como a WLF exemplifica o que Hannah Arendt, por exemplo, chamou de banalidade do mal. Pessoas comuns passam a executar atos terríveis quando isso se torna rotineiro e institucionalizado. Então, o ciclo de violência não é mais questionado. Ele é apenas perpetuado ao longo do tempo. A necessidade constante de um inimigo externo, no caso os Serafitas, estabelece um conflito externo que fortalece, na verdade, uma coesão interna, já que não apenas combate os Serafitas, ele precisa deles como justificativa para o seu poder. Na visão de Foucault, por exemplo, a WLF seria categorizada como uma sociedade disciplinar, onde o controle social é exercido através da vigilância constante, treinamento rigoroso e punição dos desviantes. O estádio de futebol, por exemplo, com seus dormitórios comunitários e áreas de treinamento, funciona como uma instituição total que molda seus membros. Para quem não sabe, o Michel Foucault, ele estuda muito o controle sobre o corpo das pessoas. Em que sentido? O Foucault entendeu que em determinado estágio da sociedade, o poder ele passou a ocupar novos espaços. E então era necessário que se controlasse o corpo das pessoas. Então, hospitais, alas psiquiátricas, escolas, prisões também, principalmente, e dentre outros lugares, você tinha a possibilidade de manter a vigilância sobre aquela pessoa quase que total. Todos esses lugares mantêm uma estrutura que é possível visualizar ou pelo menos saber onde estão as pessoas vigiadas. Dessa forma, mantendo-os presos de alguma forma a uma estrutura de poder. E o Foucault traz consigo a observação que essas estruturas utilizam um sistema de vigilância
panóptico, que foi uma ideia criada com o intuito de observar realmente, a partir de um ponto fixo, uma área bem grande. Por exemplo, no campo de futebol, quem fica lá em cima, né, no caso lá da base da WLF, consegue ter uma vigilância de todos os quartos, ou pelo menos saber onde cada pessoa deve estar. Assim como uma prisão, assim como uma escola. São estruturas que reforçam a forma de poder. E esse poder é exercido em cima dos corpos das pessoas. Primeiro, disciplinando esses corpos e depois punindo quem é contra essa estrutura ou quem não se adapta a ela. Mas, mesmo assim, um sistema mais autoritário depende, em última instância, da crença na legitimidade de suas regras. E quando essa crença começa a falhar, como nós vemos com Webb e seus amigos, por exemplo, a estrutura inteira da WLF se torna vulnerável. E é aqui que a gente pode começar a observar algumas questões dos Serafitas e por que eles estão em um lugar diametralmente opostos, mas ainda assim guardam semelhanças com a WLF. Bora lá. Então, se a WLF representa de alguma forma o Leviatã, o estado robesiano, os Serafitas eles estão mais para o que Santo Agostinho chamaria de cidade de Deus, uma comunidade teocrática onde a crença religiosa vai determinar cada aspecto da sua vida. O sociólogo Émile Durkheim, por exemplo, em As Formas Elementares da Vida Religiosa, argumentava que a religião não é apenas sobre crenças sobrenaturais, mas uma forma de sociedade adorar a si mesma e estabelecer controle social. E nós vemos isso claramente nos Serafitas. Ao contrário do que muitos jogadores pensam, os Serafitas não são simplesmente loucos ou irracionais. Eles são o resultado lógico do que Max Weber, por exemplo, chamou de autoridade carismática, onde a devoção a um líder extraordinário, nesse caso a profeta, cria essa legitimidade. E o mais interessante é que essa legitimidade é mantida mesmo após a profeta ter morrido. Então eles continuam adorando aquela figura, mesmo sabendo que ela não está mais no plano físico da Terra, não está mais viva. Ela criou um carisma tão forte e uma identificação tão grande com aquelas pessoas que eles continuam a obedecendo mesmo depois da morte. Isso faz você lembrar de alguma outra figura relacionada à religião? Exatamente. Em um mundo onde sistemas seculares falharam completamente, a estrutura religiosa dos Serafitas oferece algo precioso, significado. Como Nietzsche, por exemplo, observou, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer coisa. A partir de uma visão Foucaultiana, a gente pode dizer que os rituais de cicatrização e purificação dos Serafitas são manifestações físicas do controle social. O corpo torna-se o campo de batalha onde a autoridade se impõe. A recusa em aceitar o leve, por exemplo, é uma das formas que as sociedades teocráticas frequentemente definem sua identidade não apenas por quem incluem, mas também por quem excluem, criando categorias rígidas que não podem ser transgredidas. E além disso, a transmissão rigorosa da doutrina para as crianças reflete o que Pierre Bourdieu chamaria de reprodução cultural, a maneira como instituições garantem sua continuidade através das gerações, inculcando valores desde a infância. Então perceba que o controle do corpo, mais uma vez, reproduz uma estrutura de poder. Se no caso da WLF, esse controle era mais voltado para uma vigilância, no caso dos Serafitas, esse controle é mais voltado para o que fazer com seu corpo ou a respeito do seu papel na sociedade e também da identidade do seu corpo. Afinal, todos os Serafitas têm as cicatrizes. Não à toa eles são chamados assim pelos lobos. E essas cicatrizes são uma demonstração física, além de ser uma memória desse controle do corpo. E é aqui que a aproximação começa de verdade. Então, à primeira vista, os lobos e os Serafitas parecem completamente opostos. Um pragmatismo militar versus um fanatismo religioso. Mas se a gente analisar com um pouquinho de calma, a gente vai ver que eles guardam também muitas semelhanças. Ambos os grupos constituíram o que o sociólogo Max Weber, por exemplo, chamaria de sistemas de dominação, com hierarquias rígidas, por exemplo, Isaac e seus comandantes na WLF, ou os anciões e apóstolos entre os Serafitas. O contraste, na verdade, entre esses grupos está mais nas fontes da legitimidade, a meritocracia militar versus a autoridade sagrada. E se a gente retomar aquela visão Foucaultiana, a gente pode entender que ambas as comunidades disciplinam seus membros. O que muda, na verdade, é a técnica. Enquanto a WLF utiliza métodos militares modernos, como prisão e treinamento, os Serafitas empregam rituais de purificação mais arcaicos, como as cicatrizes e a expiação.
Tanto a WLF quanto os Serafitas compartilham o que a gente pode chamar de comunidades imaginadas, que são narrativas poderosas sobre quem são como grupo, quem são seus inimigos e qual é o seu destino coletivo. Enquanto os Serafitas culpam, por exemplo, os velhos deuses e a impureza do mundo por todos os problemas que eles alcançam, a WLF foca a sua raiva nos Serafitas e na Fedra, que na verdade é um inimigo que já foi superado, mas ainda deixa marcas nesse grupo. Então, ambos os grupos definem claramente suas fronteiras territoriais e o controle do espaço físico é fundamental para sua identidade coletiva e segurança. Talvez o aspecto mais revelador seja o que acontece quando indivíduos tentam transitar entre esses sistemas fechados, que eles acabam se tornando uma ameaça gigante para ambos os grupos. E aqui a gente começa a se questionar: quem é mais forte, o Estado ou a religião? O conflito entre os lobos e os Serafitas em The Last of Us Part 2 vai muito além de uma simples guerra territorial. É um choque entre visões de mundo incompatíveis. Os lobos nos mostram o Leviatã de Thomas Hobbes, um sistema onde a segurança e a ordem são mantidas pela força militar e disciplina. Já os Serafitas encarnam a cidade-deus agostiniana, uma comunidade unida pela fé em meio ao caos secular. O que torna essa análise relevante não é apenas a possibilidade remota de um apocalipse fúngico, mas o fato de que estas mesmas tensões entre segurança e significado, poder secular e autoridade religiosa moldam o nosso próprio mundo, no caso, o mundo deles. E agora a pergunta que eu deixo para vocês é: em um mundo em colapso, é possível construir uma sociedade que oferece tanto a segurança pragmática da WLF quanto o significado transcendente dos Serafitas, mas sem cair nos extremismos autoritários que eles utilizam? Ou somos inevitavelmente atraídos para um desses dois polos? É um questionamento que a própria humanidade vem se fazendo há muito e muito tempo. Esse vídeo aqui é uma demonstração do que eu venho comentando já há algum tempo aqui no canal, né? The Last of Us continua se mantendo relevante não apenas porque tem uma parte técnica impressionante, mas também porque ele traz consigo, na sua essência, questionamentos, reflexões e, acima disso, um conteúdo extremamente denso em que é possível você refletir a respeito da sua própria vida, da vida do próximo, da sociedade, da vida em comunidade em si, além de estar imerso em uma narrativa muito bem estabelecida que faz a gente questionar a nossa própria realidade. E é por isso que eu gosto tanto desse jogo aqui. E se você gostou desse vídeo um pouco mais reflexivo, um pouco mais denso, eu sugiro que você assista esse outro vídeo aqui, em que eu comento a respeito de outras duas comunidades, né, de outros dois modelos de sociedade, Jackson e os Cascavéis, que complementa muito bem esse vídeo aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.